Eu vou ler para vocês os pontos principais da sentença que condenou Emerson, Marcos e Wilson com relação aos carros da dona Ângela. Porque o que eu escuto de quem defende o Marcos é de que eu não vou julgar. Vocês usam muito essa expressão. Eu não vou julgar. Quando sair a sentença, eu venho aqui e falo, saiu a sentença faz um tempão e vocês insistem na defesa de algo que já foi decidido. Não finalizado. Porque toda decisão cabe recurso. Também é outro princípio, é outra regra do direito. Não existe decisão que não caiba recurso. A única que não cabe é as que chegam lá no Supremo, porque depois de lá não tem mais pra onde correr. Tá bom? Mas antes dessa decisão lá, das que chegam lá, toda decisão tem recurso. E eu não vejo as pessoas que defendem o Marcos, em nenhuma hipótese, falar sobre a culpa dele no carro. Mas dizem que não podem julgá-lo, dizem que não podem condená-lo. Você realmente não pode, mas a justiça pode, e a justiça já o fez. Então, com relação aos carros da dona Ângela, vocês não são mais inocentes. Aqui, quando ela se inicia, ela traz ali um resumo de como aconteceu, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse parágrafo aqui, ó. Inexistentes os motivos para a absolvição sumária, foi determinada a designação de audiência, instrução e julgamento. Vou explicar para vocês o que isso quer dizer. Eu vou ler a sentença, mas eu não vou deixar ela exposta aqui, porque tem algumas situações ali que não podem, tá bom? Que não é legal, na verdade, apesar de ser público. O que esse parágrafo quer dizer? Que quando foi feita a denúncia, o Ministério Público ou a parte, né, a autora, faz a denúncia, faz a queixa-crime e faz a denúncia. E a Justiça recebe essa denúncia, ela vai fazer o quê? Ela vai intimar ali, vai citar os acusados para que eles ofereçam a resposta à acusação. Para que eles de cara ali já digam o que aconteceu. E aí ele vai dizer o que aconteceu e o juiz vai decidir se aquela resposta à acusação ali tem provas para rebater a acusação. Se ali naquela resposta de defesa prévia existe indícios de que o crime não ocorreu e de que a pessoa que está sendo acusada, ela pode ser já de cara absolvida. Por isso que fala, não inexistentes os motivos para a absolvição sumária. Ou seja, o juiz viu que naquele primeiro momento não existia a possibilidade de absolvê-los de cara. Então, ele determinou o quê? Audiência de instrução e julgamento, que é o momento em que serão ouvidas todas as partes e levantadas as provas judiciais, para que mais na frente ocorra a sentença. Então, vamos lá. A primeira audiência de instrução e julgamento ocorreu no dia 16/8, bababá. A segunda audiência foi dia 19/9. Lembrando que esse processo não tem nada a ver com o Pai Tal. Muito bem, Verda de Manaus. Este processo do qual estou me referindo é o processo público de apropriação indébita, em que o Marcos, o primo Emerson e o filho Wilson foram condenados em primeira instância, primeiro piso, primeiro grau. Tá? Já é uma sentença definitiva? Não. Por quê? Porque toda sentença cabe recurso. Mas já tem alguma coisa. A segunda audiência foi no dia tal, a terceira audiência foi no dia 2/10. Em alegações finais, né, foi oferecida de forma de memoriais ao Ministério Público. A defesa dos réus em memoriais semelhantes pediu absolvição, né? A defesa da dona Ângela pediu a condenação e reparação de danos. A defesa do réu em memoriais pediu também ali o supadênio, absolvição com supadêmio, pediu também que fosse aplicada lá a substituição, se ele fosse condenado, porque são pedidos subsidiários, né? Você pede uma coisa, você pode pedir mais de uma coisa, né? Justamente porque, se o juiz não der a primeira coisa, que ele analisa a possibilidade do segundo pedido. Se ele não vê o segundo, que ele vê o terceiro. Então, a defesa do Emerson pediu que ele seja absolvido. Caso ele não for absolvido, caso tivesse o entendimento de que ele realmente foi culpado, ela pediu que se aplicasse outra situação, a suspensão condicional do processo, e ela foi pedindo várias coisinhas, né? Vieram-me os autos conclusos, é o relatório passo a decidir. Palavras do juiz. Vamos lá. Em face de Emerson Bastos Mendonça, Cid Marcos Bastos Reis Maia e Wilson Garcia Bastos Bisneto, é atribuído a prática do delito tipificado no artigo 168, caput, 3 vezes, combinado com o artigo 288 do Código Penal. A ocorrência dos fatos, sobretudo o relacionado à vítima Ângela Teixeira, envolvendo os 3 denunciados, encontra-se plenamente comprovados nos autos. Encontra-se plenamente comprovado nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto a este evento delituoso. Para você aí que pede provas, que quer provas, tá aqui.
O juiz disse que a ocorrência dos fatos, sobretudo os relacionados à vítima Ângela, os fatos relacionados à vítima da dona Ângela são o quê? Apropriação indébita de 2 veículos dela, tá bom? O juiz disse que encontra-se plenamente comprovado nos autos, não pairando quaisquer dúvidas quanto a este evento delituoso. Ou seja, se você tem dúvida, o juiz não teve. Depois do devido processo, o juiz não teve mais a dúvida. Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria dos delitos e responsabilidade penal dos réus, para os quais procederei a análise conjunta, cotejando os fatos consignados na denúncia com as provas carreadas nos autos. Os acusados negaram a autoria dos delitos. Aliás, por mais incrível que possa parecer, os 3 réus declinaram relatos, preste atenção nisso aqui, vitimizando-se, como se eles fossem os prejudicados, ao demonstrarem espanto com a reação da vítima Ângela Teixeira e pelo fato desta ter decidido procurar seus direitos, denunciando a indigitada situação junto à mídia televisiva e redes sociais. Deixou de ter devolvido os veículos porque os réus ficaram inconformados com a sua atitude. É a ignóbil conclusão que se extrai de seus interrogatórios. Gente, presta atenção. Lembra que eu falei pra vocês que teve gente que usou o tempo de defesa que tinha pra se defender da acusação pra atacar a vítima? Era disso aqui que eu estava falando. Os 3, quando foram ouvidos, que tiveram a oportunidade de se defender do que eles estavam sendo acusados, de dizer o que vocês, defensoras dele, dizem aí na internet, que ele nunca pegou o carro, que a dona Ângela deveria buscar o direito dela só contra o Emerson, que só o Emerson é que fez o contrato com ela, que ela tinha que buscar o direito dela na justiça, não na televisão, porque ela queria mídia expondo o Marcos, porque ela era comprada pelas cobras para perseguir o Marcos. Não é isso que vocês falam na internet? Pois é. Foi o que ele foi falar na sala com o juiz também. Que ela fazia parte de uma associação que perseguia ele, que ela foi comprada. E aí o juiz diz, os 3 réus declinaram relatos vitimizando-se, como se eles fossem os prejudicados. Aqui, ó. Ao demonstrarem, gente, aspas, espanto com relação da vítima Ângela Teixeira e pelo fato desta ter decidido procurar seus direitos, denunciando a indigitada situação junto à mídia televisiva e redes sociais. Segundo o que o juiz entendeu, eles deixaram de ter devolvido os veículos porque os réus ficaram inconformados com a atitude da dona Ângela. Ficaram putos. Os carros estavam com Marcos e com Wilson, e quando a dona Ângela foi pra mídia mostrar a cara deles como pessoas que se apropriaram do bem dela, ele não quis devolver porque ficou putinho, porque ela procurou o direito dela e foi pra mídia. E olha o que foi que o juiz diz? É ignóbil conclusão que se extrai de seus interrogatórios. Vamos continuar. Em juízo, a vítima Ângela Teixeira, de modo assaz, contundente, ratificou os termos da extordial acusatória, da inicial, da petição dela, tá bom? Asseverando que por diversas vezes advertiu os acusados de que não poderia ser enganada, tá? Máxime em função das obrigações contraídas com a aquisição do veículo, em razão das parcelas do financiamento em seu nome, os quais perduram até a presente data. Observa-se que o negócio entabulado entre as partes ocorreu no período em que a pandemia assolava as relações sociais, no período de abril de 2021 a janeiro de 2022. Neste contexto, havia um enorme risco de pessoas deixarem de cumprir os seus contratos ardilosamente e usarem o escudo do cenário pandêmico e seus reflexos para se safarem de suas responsabilidades, tanto civis quanto penais. Como corolário, notadamente, era também o risco de determinados agentes firmarem contratos a pretexto da situação emergencial, já visando o seu descumprimento, com consequente prejuízo para o outro signatário. Sob este aspecto, em nenhuma hipótese, merecem prosperar as teses absolutórias, propugnadas pelo clausídico, pelas razões discriminadas a seguir. Preste atenção. Alguém lá tentou se defender alegando o período pandêmico, alegando o descumprimento da obrigação de continuar pagando ou devolver os carros para a dona Ângela para a pandemia. E aí o juiz já deixou claro, ó, sobre esse aspecto aí, de descumprir uma obrigação por conta da situação emergencial, em nenhuma hipótese merecem prosperar as teses absolutórias, ou seja, tentaram pedir que fosse absolvido, né, um deles lá, alegando isto, propugnadas pelo clausídicos pelas razões discriminadas a seguir. Aí ela vai discriminar
No contrato celebrado entre a vítima e o réu Emerson, nas folhas tal, consta a vedação expressa à sublocação. Aí ele vai trazer outras situações. Nada obstante a circunstância de que a vítima teria ciência da entrega dos veículos por Emerson a Wilson Bastos, primo daquele, com a condição de que as parcelas dos aluguéis fossem honradas. Doravante, o que se viu foram ações perpetradas pelos acusados com o intuito de dificultar a localização dos veículos, como a retirada de rastreadores e versões diversas acerca de possível repasse a terceiros para uso em finalidades obscuras, ou exigência de contraprestação financeira para a entrega dos bens. Folhas, aí ele cita a folha. Essa folha aqui que ele cita é a que o Emerson disse que passou os carros lá, né, pro Wilson e pro Marcos segurarem uma dívida, mas que ele iria pagar a dívida para pegar os carros. E é tanto que ele pagou. Ele fala que ele passou uma casa lá em Codajás, avaliada em R$80 mil para retirar o carro. E os primos ficaram com a casa e com o carro. Tá bom? Terceiro, a afirmação do réu Marcos Bastos de que nada tem a ver com os veículos não condiz com os elementos probatórios coligidos nos autos, visto que restou devidamente demonstrado que circulava nos veículos ou dizia ser propriedade de seu filho Wilson Bastos, para uso do Instituto Pai Resgatando Vidas, e pagou conserto do carro, folhas tal, ele cita lá. E mesmo após notificação da vítima a respeito da situação dos veículos, não adotou nenhuma providência, deixando evidente sua intenção de continuar utilizando-os, mesmo à revelia da ilegitimidade da posse. Inclusive, debochou do juízo ao insinuar que a vítima Ângela, em verdade, já estaria em posse de seus carros. Não tem como defender uma pessoa dessa. É alguém que de fato merece. E eu falo isso pra vocês sem ódio nenhum no coração. E isso aqui fica pra você aí, que defende ele com unhas e dentes. Eu não quero que você deixe de defendê-lo, até porque a sua defesa fala mais sobre você do que sobre ele. Ele é isso aqui, ó. Ele é esta pessoa diante de qualquer outro. Só que as pessoas da justiça percebem, vocês não. Vocês tentam disfarçar. Vocês tentam amenizar, sim. Vocês tentam poupar o monstro indefensável que ele é. A pessoa está diante do juiz, acusado com provas, insiste numa mentira. Por quê? Porque ele se acostumou que 3 milhões de pessoas acreditam em todas as mentiras dele. E ele acha que no mundo real é igual no mundo virtual. A cabeça desse ser humano, ela está tão adoecida, é um mentiroso compulsivo, aquela pessoa que acredita mesmo na sua mentira. Ele andou nos carros da Dona Ângela, eles divulgaram os carros da Dona Ângela, eles venderam e deram fim nos carros da Dona Ângela. Eu andei no carro da Dona Ângela sem saber que era desta senhora, porque nem conhecia a época que eu andei, ela ainda não tinha ido na mídia. O carro de posse do Wilson. E essas mesmas pessoas que têm consciência disso conseguem afirmar em juízo que não, que se trata apenas de uma mulher que faz parte de uma organização para prejudicar a imagem dele. Vocês têm noção do quanto isso é doentio? É doentio. A pessoa que é capaz de mentir em juízo, mesmo tendo direito a um processo devidamente legal, o processo, ele é devidamente legal. Todas as partes dentro de um processo têm direitos iguais. O princípio da isonomia. Se a justiça ouve um, tem que ouvir o outro. Se a justiça pede prova de um, tem que pedir do outro. Ele não pode agir sem isso. Se um acusa, o juiz tem que dar o direito ao outro se defender. A pessoa esteve diante de um processo devidamente legal, respeitados todos os atos processuais, com 2 advogados de defesa, os melhores de Manaus na sua causa. Que a pessoa deveria ter sido orientada. Não tem mais como a gente se defender, porque assim, as provas dizem uma coisa. Então tenta pelo menos clemência. Assume a culpa que você possui, já que não tem outro jeito. E vamos buscar, assumindo a culpa, a clemência. E vamos buscar, porque o direito, o direito ele é muito amplo, dá muita coisa para fazer no direito. Mas não, a pessoa foi, o juiz deixou claro, debochou do juízo. Debochou. Vamos continuar. O dolo em apropriar-se dos bens e a manifesta má-fé
e surgem pelo fato de que, mesmo após transcorridos 3 anos do sumiço dos veículos, até a presente data não houve a devolução dos bens, sequer alguma proposta de reparação ou ressarcimento, e a vítima, Ângela, vem suportando prejuízos advindos da prática criminosa, inclusive ameaças. Olha vocês aí, hein? Olha o juiz citando vocês aí, fanáticas. Você aí que fez live atacando a dona Ângela. Você aí que comentou nas páginas dela ameaçando ela, atacando ela. Olha o que o juiz disse pra você. O dolo em apropriar-se dos bens. Vocês sabem o que é dolo? Dolo é vontade. Dolo é quero fazer isso. Quando no processo criminal a gente fala de dolo, a gente está falando de vontade do resultado. Tá? Você quer aquele resultado. Então você faz algo querendo. Matar alguém, eu vou lá e mato, porque eu quero matar aquela pessoa. Eu agi com dolo, com vontade, era o que eu queria. Aquele resultado, a morte, era o que eu quero. Então o dolo é isso, é o que você quer. Tá? Você busca aquele resultado, é isso mesmo que você quer. E o juiz disse, o dolo, a vontade em apropriar-se dos bens e a manifesta má-fé surgem pelo fato de que, mesmo após transcorridos 3 anos do sumiço dos veículos até a presente data, não houve a devolução dos bens, sequer alguma proposta de reparação ou ressarcimento, e a vítima, Ângela, vem suportando prejuízos advindo da prática criminosa, inclusive ameaças, além de protesto de dívidas em seu nome. Ameaças aí, ó, com vocês, né? Por outro lado, em relação à narrativa fática concernente às vítimas, tem mais 2 vítimas, né? Que até apareceu aí o nome delas, lá no processo. Observa-se que estas isentaram os réus Marcos Bastos e Wilson da participação referente à conduta de apropriação indébita de seus veículos, os quais foram recuperados mediante intervenção policial. Contudo, descreveram o mesmo modus operandi executado pelo réu Emerson Bastos em detrimento da vítima Ângela. O que isso aqui quer dizer, gente? Esse parágrafo aqui é que no processo da dona Ângela existem outros duas vítimas. Tá bom? Que também foram ouvidas e que passaram pela mesma situação. A questão é, essas 2 vítimas no seu depoimento não tinham conhecimento do Marcos ou da Botocar Veículos. Então, no depoimento deles, ficou claro que, embora a forma como o Emerson agiu com relação a eles é igual à forma que o Emerson reagiu com relação à dona Ângela, eles não podiam afirmar que os carros deles também foram repassados para o Marcos e para o Wilson, né? E que teve o mesmo desenrolar que teve com relação aos carros da dona Ângela, tá bom? Então, ficou claro para vocês verem como o processo, ele é legal. Ele é correto. Se fosse uma armação, tinha enfiado no deles também essas 2 vítimas. Mas não. As 2 vítimas, o negócio deles foi a questão com o Emerson. Isentaram. Aí pra você que está dizendo que é manipulação, que não sei o que é comprado, que é o caralho a 4, que é paixão da juíza, é paixão da promotora pelo Marcos, tá aí, ó. A justiça dando o que é justo, o que é certo. Tá bom? Tá. Contudo, descreveram o mesmo modus operandi, bababá. Aí aquela coisa que eu já tinha falado pra vocês, o Emerson entregou os carros, mesmo sabendo que não era dele e que não podia, para os primos, como garantia da dívida que ele tinha com os primos. Foi lá, deu uma casa pra pagar a dívida pra retirar os carros da dona Ângela, e o Wilson foi ameaçar ele fugiu e foi embora, sem pegar os carros de volta. Os carros ficaram com o Wilson e com o Marcos, e foi o Wilson e o Marcos que deram fim nos carros. Ou seja, não ficou transparente que eles se uniram com esse propósito de pegar carros de vítimas e dar fim. O que ficou claro foi essa situação. Quem alugou sim foi o Emerson, e o Emerson não se associou a eles, o Emerson passou para eles. E eles deviam fazer o quê? Devolver o carro para o dono de verdade. Resolver a dívida deles com o Emerson sem envolver bens de terceiros. Não havia necessidade de envolvimento de bens de terceiro, uma vez que a família do Emerson foi pessoalmente lá no projeto, e disso eu me lembro. Desse BO aí, foi a mãe do Emerson junto com o pai do Emerson falar em portas fechadas com Adna Bastos, com Wilson e com Marcos. Eles se trancaram naquele quarto e conversaram por horas. E foi dado ali uma casa lá em Codajás para pagamento da dívida. Quando essa casa foi passada, e o Marcos mesmo, o Wilson mesmo falou em depoimento isso. Ele devia ter devolvido o carro. Tá? Devia ter devolvido o carro. Tem, verdadeira, mas como tem outras vítimas com o mesmo ato, mas neste processo as outras vítimas não têm conhecimento do Marcos. É o que o juiz fala. Com relação às vítimas tal e tal e tal, não ficou, eles eximem a culpa do Marcos. Né? Não é assim que fala? Isentaram os réus. Por quê? Porque eles foram honestos de dizer, não, eu não vi meus carros lá com eles e essas outras vítimas conseguiram recuperar os carros.
por ação policial, eles conseguiram recuperar os carros. Então eles não tinham como provar, e não se pode mentir em juízo, colocando, tipo assim, não, fizeram comigo a mesma coisa com a dona Ângela. O Emerson pegou de mim, passou o carro, meu carro tava lá na Botocar, o carro tava lá no projeto. Não, essas outras vítimas, os negócios deles foi o Emerson. A forma como o Emerson agiu com eles foi a mesma forma que o Emerson agiu com a dona Ângela. Alugou deles o carro. Mas eles não tinham provas de que os carros deles também passaram pelas mãos do Emerson e do Wilson. Entendeu? Por isso que não configurou também a associação criminosa. Se a mesma coisa tivesse acontecido com essas duas vítimas, talvez aí já não restassem a dúvida dessa associação. Não, então realmente eles já eram acostumados a se unir para fazer esse tipo, fazer várias vítimas. Emerson é ali a Isha, né, que tem o nome ali, sei lá, limpo, aluga, faz os contratos, e o Wilson e o Marcos são os que recebem esses carros e dão fim neles. Não ficou comprovada essa situação, tá bom? Por isso que eles não foram condenados. Condeno Emerson Bastos de Mendonça, anteriormente qualificado, com incurso nas sanções previstas pelo artigo 168, com o artigo 69, 3 vezes do Código Penal. Por que 3 vezes? Porque o Emerson está condenado pela apropriação indébita cometido contra a Ângela, a outra vítima e a outra vítima. Então, o Emerson foi condenado 3 vezes por a apropriação indébita, tá bom? E Cid Marcos Bastos Reis Maia e Wilson Garcia Bastos Bisneto, anteriormente qualificados como incurso nas sanções previstas pelo artigo 168, caput do Código Penal, ao tempo em que passam a dosar a respectiva pena a serem aplicadas em estrita observância ao disposto pelo artigo 68, caput do Código Penal. E aí é quando ele vai fazer a aplicação da pena, que ele vai fazer a dosimetria, que ele vai analisar todas as situações, quais são as situações, ser réu primário, sabe, ter endereço fixo, todas essas situações resultou naquela pena mínima, que foi o quê? Para o Emerson Bastos, 3 anos de prisão em regime inicialmente aberto, e para o Marcos e o Wilson, pena de 1 ano de reclusão, também em regime inicialmente aberto. Mas, além disso, pena de multa, tá? No pagamento de 10 dias de multa em relação aos réus, Marcos e Wilson, e 30 dias de multa em face do réu Emerson. Cada um equivalente a 1/3, a 1/30, né? 1/30 de salário mínimo, vigente ao tempo do fato delituoso. Tá bom? E aí o Emerson foi condenado a 3 anos de reclusão porque ele se apropriou indevidamente de bens de 3 vítimas, e o Wilson e o Marcos, considerando, sabe, a detração, que foi o tempo que eles já estavam presos por esse processo, considerando que eram réus primários, que tinham endereço fixo, a pena deles foi convertida, que inicialmente seria em regime aberto, foi convertida para pena restritiva de direitos, que são as penas e medidas alternativas. O que causou em nós, e que causou em mim, sim, sabe, um sentimento mesmo de frustração, mas como eu já havia falado para as caninanas, a lei foi cumprida. A lei foi cumprida porque a lei diz que o juiz, quando for dar a pena, ele tem que medir ela, ele tem, né, que levar em considerações outros fatores, tá? Então, assim, foi uma pena pequena? Foi. Mas o que importa é o reconhecimento da culpa. Ninguém pode dizer que o Marcos e o Wilson são inocentes com relação aos carros da dona Ângela. Ninguém pode mais dizer publicamente de que não haviam provas, de que não existem provas, ou de que o problema da dona Ângela era só com Emerson e não com Wilson, com Marcos. Nós não podemos mais dizer isso, porque o juiz reconheceu a culpa e os condenou, tanto que tá aqui, ó. Além disso tudo, tá? Foi determinado o bloqueio das contas, tá? Do Emerson, do Cid, do Instituto, da Botocar. O juiz determinou ali, eu não vou mostrar aqui para vocês porque tem os dados pessoais, mas foi determinado ali o bloqueio das contas dessas pessoas, foi determinado também o valor de indenização, tá bom? Para pagamento do prejuízo, que não paga o prejuízo, mas isso aí ela vai recorrer na esfera civil, porque ela já tem uma sentença que tem poder de título executório. Então ela já tem um título executório. Ela já tem uma sentença, e com essa sentença agora ela recorre na área civil para conseguir receber esse valor de indenização. E aí esse valor vai ser recebido com os bloqueios, se tiver dinheiro nessa conta, vai pegar esse dinheiro para pagamento, enfim, tá bom? Tá aqui, ó. Oportunamente, após o trânsito em julgado dessa decisão, torne-se as seguintes providências. Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados. Isso ainda não ocorreu, por quê? Porque não transitou em julgado. Por estratégia de defesa, né, a defesa entrou já com pedido de apelação dessa sentença. É um direito e uma estratégia. Por quê? Aqui, a pena foi pouca porque foi considerado que até o dia dessa condenação, dessa sentença, todos eles são réus primários, ou seja, eles não possuem uma condenação criminal. Sabe-se que há, além desse processo, outros processos criminais. O Marcos e o Wilson, por exemplo, também respondem a um processo por interceptação. Não, interceptação que fala? Como é que é? É, né? Interceptação é... Quer ver? Aqui, ó. Vamos lá no TJ. Deixa eu colocar aqui pra vocês. TJ.
E processo criminal também, tá? Que eles estão respondendo, que começou agora, um dia desse. Vou já aqui pra mostrar pra vocês, ter certeza que é isso. Então, ele tem esse processo, tem o processo da Operação Paita-Off, e aí a estratégia da defesa, com certeza, é o quê? Recorre, porque enquanto está recorrendo, não transita em julgado. Se não transita em julgado, pode ser ainda considerados réus primários, porque você perde o réu primário quando você tem uma sentença transitada em julgado. Essa sentença transitada em julgado é a que faz você perder o réu primário. E aí, o que acontece? A defesa recorreu, né? Apelou dessa decisão. E existem algumas consequências da apelação. A sentença ela pode ser reformada, ela pode ser anulada, ela pode ser agravada, ela pode ser atenuada. Pode ser que o colegiado, quando for analisar essa sentença, né, mediante aquilo que está sendo apelado, reconheça que, na verdade, a dosimetria da pena ela foi pouca considerada o crime. Ela foi pouca considerada o dano material, psicológico da vítima. E ela pode ser agravada. Ou seja, de 1 ano eles podem condená-lo a mais, tá? Existe essa possibilidade. Então não fique pensando que o fato de recorrer de uma sentença, de apelar de uma sentença, significa que ele vai ser inocentado. Não. Existem riscos muito grandes, porque agora não vai ser analisado só por um juiz. Agora vai ser colegiado de desembargadores que irá... Para lá que eu tô procurando aqui o outro processo criminal, que também é público. Pra vocês verem. Ai, meu Deus, como é que aparece esse negócio? Esqueci. 24, acho que esse aqui, né? Receptação, isso mesmo. Tá aqui, ó. É um inquérito policial, é um processo de 2024, e tá ali os denunciados, como sempre, Emerson Bastos, Wilson Garcia, Cid. Outra vítima, não tem nada a ver com a dona Ângela, não tem nada a ver com a dona Ângela, tá bom? Já é uma outra vítima e eles estão sendo acusados por receptação. Então tem esse processo aí que vai tramitar, tem da Operação Paita-Off que ninguém sabe aqui apertar agora, mas a estratégia da defesa foi justamente apelar dessa condenação da dona Ângela para o quê? Estender mesmo ali esse tempo dessa trânsito em julgado, para que quando sair a decisão ou a sentença nesses outros processos, também eles tenham o benefício de, na dosimetria da pena, de ter ali a questão do réu primário. 26 do 11... Apresenta o termo para constar que nesta data submete os presentes autos concluso para análise mediante oferecimento da denúncia recebida assim. Tá. Ou seja, eles foram denunciados, com certeza também pelo Ministério Público. A denúncia foi recebida e está concluso para decisão. Para ver o segmento, que aí ela vai mandar intimar, né, as partes para apresentar uma defesa prévia e vai iniciar todo o processo. Então, o meu apelo aí a vocês, pessoas, né, que usam a fala de que não podem condená-los. A justiça pode, a justiça já o condenou. Tá tudo bem se isso não muda nada pra você, tá bom? Tá tudo bem. Não vai mudar, enfim. Mas se você diz que o que vale é a palavra do juiz, se você diz que vai esperar a justiça dizer, com relação aos carros da dona Ângela, a justiça já disse, tá? A justiça já os considerou culpados. A justiça já disse, eles se apropriaram indevidamente dos bens dessa senhora. Então, quem ainda faz aí post dizendo que o problema é que já até aconselhou a dona Ângela, que o problema dela era com Emerson, que cansou de aconselhar, que ela não tinha que ir pra internet, o próprio juiz diz o próprio juiz disse que é um absurdo isso. Querer reprimir a vítima de buscar os seus direitos. Querer reprimir a vítima de buscar televisão ou rede social para requerer um direito dela. O pai de vocês tentou fazer esse juízo e não deu muito certo. Tá? E depois volta aí a sentença. Então, o processo da dona Ângela, Marcos, Wilson e Emerson já são considerados culpados. Se isso vai permanecer como está, nós saberemos quando o Tribunal de Justiça decidir a apelação feita pela defesa. A apelação foi feita por um direito, que eles têm que toda decisão cabe recurso de toda decisão, e também por uma estratégia de defesa que é segurar o trânsito em julgado. Porque sem o trânsito em julgado, qualquer outra sentença criminal que vier antes disso vai ter que fazer a mesma dosimetria e analisar as mesmas coisas, são réu primários. Porque ainda prevalece ali o princípio, né, da inocência, da presunção de inocência. Mas o fato de prevalecer ainda esse princípio, ele não pode ser ignorado pelo fato de já ter uma decisão. Já tem uma decisão. Um juiz já disse, ele é culpado.
Agora o que a defesa fez foi o seguinte, levar para que um colegiado de desembargadores analisem. E agora ele não será mais julgado só por um juiz. Não é mais um, tá? Agora um colegiado vai analisar. Então presta atenção, há riscos. Essa sentença ela pode ser agravada. Ela pode ser reformulada, reformada e agravada. Porque agora não é mais apenas um juiz que vai analisar. É um colegiado. Então o risco é maior. Porque se 2 ou 3 veem que, na verdade, o juiz lá de baixo foi brando, considerando o cometimento do crime, que a pena não condiz com a infração, com os danos causados às vítimas, eles podem agravar isso. E a gente está aqui esperando que alguma coisa aconteça. Então, é esse aí o recado. Hoje eu fiz a leitura da sentença da dona Ângela. Entrem no site do TJ, vão no Diário Oficial, procurem o dia que foi publicado, baixem e leiam ela na íntegra. Tá bom? Então parem de defender ele com relação a isso. Porque nós não estamos mais falando de um inocente que foi perseguido. Nós estamos falando de um homem culpado, considerado culpado pela justiça, que se apropriou sim devidamente dos bens de uma senhora que nada tem a ver com o projeto, que nada tinha a ver com nada, que foi perseguida, que foi xingada, que foi humilhada, por vocês também, seguidoras, por vocês também, apoiadoras, que fizeram questão de chamá-la disso, daquilo, daquilo, daquilo. O mínimo que vocês deviam fazer depois dessa derrota na justiça do pai de vocês era se retratar publicamente por terem perseguido, caluniado ela. Era o mínimo que vocês deviam fazer. Vocês, dona de páginas, que insistiram em chamá-la disso, daquilo, daquilo, daquilo. Sejam mulheres para assumir que vocês erraram em defender o pai de vocês, porque a justiça já o condenou. E agora vocês não podem mais dizer que ele é inocente, coitado. Que ele foi perseguido, que a dona Ângela é uma cobra, ou que a dona Ângela foi comprada, ou que a dona Ângela já estava com os carros dela, mas insistiu em perseguir o Marcos, amando de fulana e de ciclana. A dona Ângela teve o nosso apoio. Tem o meu apoio e ela sabe disso. O que eu pude fazer pela dona Ângela, eu fiz.